Boa noite, minhas águias! Sejam bem-vindos hoje à nossa segunda edição do VoaCast. E hoje, gente, estamos aqui com um convidado especial para falar justamente de um tema que ele não domina, que é sobre liderança e cultura em pequenos e médios negócios. Pode ter certeza que hoje vai sair vários insights poderosos aqui para vocês. E se vocês ainda não estão aí com caneta e papel, segurem essa caneta e esse papel, que pode ter certeza, vai sair muita coisa bacana aqui hoje, né, Tiago? É isso sim, Samuel. Muito obrigado, né? Segunda edição e eu já estou aqui no VoaCast. Samuel falou aí na frase tem ironia, né? Não estou sabendo nada e vamos aprender aqui juntos. Aproveita essa dica, o Samuel falou, anota papel e caneta. E eu sei que tem muita gente aí online agora, correndo, ouvindo, fazendo qualquer coisa que talvez não consiga pegar um papel e caneta, mas a live fica gravada. É isso, Samuel? Com certeza, tá? A live fica sempre gravada aqui no nosso canal. Sigam, envie aí para o máximo de empresários que vocês conheçam, que pode ter certeza que aqui não é live, gente, não é podcast, na verdade, aqui é aula, tá? Isso. A gente está trazendo vários insights do dia a dia e digo a mais a vocês, aqui é muito descontraído, a gente está num ambiente aqui que zero formalidade, né, Thiago? Eu, Aqui, eu garanto a não formalidade, gente. Já são 20 aqui horas, né? Então, não ó, tem, acabou com a não, se for para formalidade. fazer podcast tem que ser descontraído, porque É, já baixa a rotina do dia a dia. eu já gostei, gente. Ó, não precisa ser duro para ser trabalho, né, Samuel? A gente sabe que pode ser trabalho e pode ser divertido, sim ou Isso não? mesmo. Não pode faltar só o compromisso, mas pode Tem que ser. ter seriedade, mas não precisa ser duro, né? Ríspido, pode ser prazeroso. Inclusive, os líderes podem ter um trabalho prazeroso. A gente vai falar um pouco sobre isso, é importante. E é muito importante, gente. O objetivo do episódio de hoje é justamente para você que é dono de pequeno e médio negócio, cada vez mais está contraindo ferramentas de como desenvolver seus times, de como cada vez mais você está levando ferramentas e desenvolvendo a gestão de pessoas e seu papel de liderança com seus liderados, tá? E aí eu vou puxar já para Tiago, perguntando, Tiago, trazendo para um conceito, mas não tanto é, literário, trazendo Tá. mais do um contexto do dia a dia. Uhum. Para você, cara, o que é que você traz? O que é que você, como é que você traz liderança, no popularmente dizendo, para os empresários? Como é que você traz? O que é cultura organizacional e qual a relação que elas têm em conjunto? Boa pergunta e, sobretudo, o modo de responder. Eu não posso, Samuel, esquecer dos livros e dos nossos pensadores, mas eu vou tentar trazer de modo leve, claro, afinal de contas é segunda-feira, noite, né? As pessoas já trabalharam. Mas liderança, gente, nada mais é que o poder de influenciar. É poder trazer pessoas que façam o que você quer que seja feito, da maneira que você quer que seja feito. E repito, não precisa ser cansativo. Pode ser divertido, pode ser prazeroso. E quando não houver prazer, está no lugar errado, Samuel, está fazendo a coisa errada. Eu costumo dizer que a liderança tem um pouco das pessoas que nasceram natas, mas as pessoas que estão assistindo hoje, que estão estudando, que estão lendo, pode, porque são poderes adquiridos. São conhecimentos que a gente atrai por querer mesmo, quando eu consumo, quando eu leio, quando eu investigo. Mas pode ser do seu jeito, Samuel. Eu acho que no tempo de agora, falar de liderança, falar de cultura, tem muito a ver com você. Você que é um empresário de médio e pequeno porte, você que tá nos vendo, é entender, Samuel, como é o seu jeito? Qual é a sua maneira? O que é que você quer replicar na sua empresa? É isso que é importante na liderança. Então, faça as pessoas, convide as pessoas a seguir você, né? Convide, atrai essas pessoas para fazer do seu jeito, a sua maneira, sem perder os seus valores e seus princípios. É isso que é liderança. Perfeito, Thiago. E trazendo para o popular também, como é que você vê cultura organizacional, que é algo que a gente trabalha muito no grupo, né? Gente, só complementando para vocês também, Tiago, para vocês que não sabem, Tiago é nosso head de RH aqui do Grupo A7 e é sócio também, meu sócio, um dos braços do grupo. Ele é sócio em uma nova franquia que nós trouxemos, que é a É, RHF Talento, e vem exato. desenvolvendo um trabalho bacana, tá? Porque a gente entende hoje que se a gente não entende pessoas, se a gente não desenvolve pessoas nas organizações, a gente de fato não tem
como ter uma empresa de sucesso. Não, não mesmo. Pessoas têm sido e será, e sempre foi a gente que não tinha olhar voltado para isso. Mas elas serão o nosso capital intelectual, capital de pessoas é que faz toda a diferença. Esse capital não está escrito nas bases do societário, mas está escrito nas empresas que cresceram. Note que as empresas que cresceram, o que é que eles fizeram com as empresas, com as pessoas? Eles olharam o que nas pessoas? Pensaram o que nessas pessoas, Samuel? Eles olharam que as pessoas podem fazer mais e desenvolveram, acompanharam, fomentaram ritos, fizeram constantemente alguma coisa, tiveram uma coisa chamada cultura intencional. Eles pegaram o que eles são, o que eles gostam, o que eles desejam e aplicaram com recorrência, com frequência. Então, cultura organizacional, eu poderia pensar como um aquário. O peixe, diz que o peixe não vê mais a água que ele está envolvido dentro do aquário, mas a água está ali. Ele não sente, mas a água já está naquele lugar. Então, qual é a água no seu aquário da sua empresa que você quer que aconteça? Se eu fosse trazer uma boa analogia, seria esse peixe e esse aquário. Perfeito, Thiago. E aí eu costumo dizer que cultura nada mais é do que o jeitão, né? O jeitão como a empresa funciona, o dono estando dentro ou não. Então, se você tem uma equipe que está engajada nos seus valores, no que você acredita, nas suas crenças, se você tem um time que compra aquela ideia, de fato você vai ter uma cultura muito intencional. É isso. Caso contrário, se você está lá, eles têm uma conduta de uma forma. Você não estando lá, tem outro tipo de conduta, aí, cara, aí eu digo, você não tem uma cultura intencional e pode ser uma cultura de risco. Porque qual é o Exato. problema? Muitos pequenos e médios empresários, quando a gente fala de cultura, eles dizem o quê? Não, Não mas eu, tenho eu não cultura. tenho Não, eu cultura, né? tenho. Eu digo, gente, vocês têm cultura. Seja intencional ou não, vocês têm. Seja estabelecido pelo líder ou não, vocês têm. Alguém Alguém estabeleceu. E estabeleceu. triste se não for o líder. Pior, né? Se Uhum. fosse colaboradores. Então, Exato. quando a gente fala de cultura, a gente fala de top-down, é liderança para os liderados. Então, quem tem que dar o maior exemplo para se estabelecer uma cultura tem que ser os próprios líderes. Eu vou trazer bem no popularzão, Samuel trouxe aí alguns termos como top-down. Cultura é exatamente isso que Samuel bem colocou, mas é isso, é banho de chuveiro, Samuel. Hoje eu vou trazer várias analogias para ficar bem fixado na mente dos nossos pequenos e médios empresários. É banho de chuveiro, é de cima para baixo, então a cultura nasce do líder. E o que é que o líder quer que seja fomentado? Samuel, eu me preocupo muito quando eu converso com alguns líderes que têm esse mesmo texto que você disse. Não, na minha empresa não tem cultura. Gente, aí a gente vai lá, olha, e existem coisas que acontecem todo dia, toda hora, do mesmo jeito, e às vezes, que pasmem, Samuel, são coisas que o líder não queria que acontecesse. Sabe por quê? Porque não foi ele quem fez, não foi ele quem predeterminou, não foi ele que estipulou aquilo, foi o acaso. E o acaso nem sempre é o que o líder quer. Então é banho de chuveiro mesmo, é de cima para baixo, é o líder fazendo e sendo espelho. Samuel, nós temos N líderes que a gente podia citar, mas eu vou citar um que é muito comum, né? A Bíblia Sagrada fala de um líder chamado Jesus Cristo, que fez tudo o que tinha que ser feito e ensinava depois e seguia fazendo de modo exemplar. Então, o líder precisa entender que cultura é uma necessidade, deve ter intencionalidade naquilo e deve ser vivida a partir dele ou das suas cabeças, se ele tem algum mais líder na sua empresa. Perfeito, Thiago. E aqui ao vivo, a Adriana Braga falando: Olá, meu amigo Samuel, boa noite. A Adriana aqui. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda aqui ao podcast, tá? Fico muito feliz de ver aqui sua participação. Um abração, minha filha. E aí, Thiago, quando a gente fala dos desafios, porque a gente mentorando vários empresários, o que é que a gente percebe muito? Muitos com muitas crenças limitantes, né? Tem acabado dificultando eles entenderem esse jogo e acabam aí com vários problemas no dia a dia, né? Se tratando de gestão de Sim, pessoas. desenvolver pessoas. E aí, pensando no contexto, essas essas dificuldades, elas estão ocasionadas mais relacionadas a quê? Por que é que hoje os pequenos e médios empresários têm tanta dificuldade em estabelecer cultura, em implantar, desenvolver pessoas? O que eu vejo muito no mercado, e aí você pode me corrigir, é que muitos não focam nas pessoas, onde o seu principal patrimônio se chama pessoas. Muitos não dão um olhar como deveria dar Dá? para essas áreas da empresa, né? Uhum.
É isso mesmo, Samuel. Não tem o que corrigir. Esse é um fato correto. Estamos preocupados com o cliente. Quem vende serviço se preocupa no cliente que vai comprar o seu serviço. Quem vende o produto, no cliente vai comprar o seu produto. Mas esquecemos o cliente interno. Esquecemos de olhar para os que estão dentro da nossa casa. Existe uma máxima agora atual que diz assim: trate bem os seus colaboradores para que ele trate melhor os seus clientes. Estamos esquecendo de fazer. Tratar bem, Samuel, não é passar a mão na cabeça, tá certo? Passando a mão na cabeça às vezes é até perigoso. Tratar bem é desenvolver, é treinar, é estar lado a lado, é acompanhar, é fazer ombro a ombro, né? É mostrar as possibilidades de ganhos e de crescimento daquele pessoal, é mostrar onde ele estava e aonde que ele chegou e onde ele poderá chegar. Então, os líderes de hoje, infelizmente de pequenos e médio porte, Samuel, visam ser dos grandes, deseja ser multinacional, mas não quer pensar como os donos de multinacional que estudam, que procuram, que se lapidam o tempo inteiro, que estuda, sabe sobre o quê? Não é mais só sobre número, é sobre gente. Então, e é essa a diferença. A gente vê grandes líderes citados no mercado com a gama de seguidores natos e naturais. Por quê? Porque eles inspiram. Então, se tem uma coisa que a gente precisa falar, pequeno e médio empresário, que às vezes tem medo, que às vezes tem crença limitante, que entende que é só um capital social, é entender que existe gente e que gente faz toda a diferença na sua empresa. Existe um limitador, Tiago, que muitos colocam isso na frente, né, dos desafios, é a questão do recurso, né? Muitos falam, mas eu não tenho recurso para desenvolver, mas eu não tenho recurso para poder investir nisso, mas eu não coloco muito um limitador financeiro para poder estar crescendo e desenvolvendo pessoas. O que você traz para esses pequenos e médios empresários que colocam essa crença na frente para poder dar, eu digo assim, dar uma desculpa para poder desenvolver seu time, né? A palavra é exatamente essa, Samuel, que eu ia falar. É desculpa. E aquele que está cheio de desculpas está muito pouco em resultado. E a gente vê aí quantas empresas que aparecem e somem ao mesmo tempo, tão rapidamente, tão na velocidade que nascem, é a mesma que morrem. Por quê? Exatamente por isso, porque tem muita desculpa. Samuel, olha só, o tempo de hoje, agora, por exemplo, eu e você estamos aqui gratuitamente em um canal, né, que é internacional e não assiste quem não quer. Sim ou não? Verdade. Né? Existem plataformas internacionais gratuitamente entregando conteúdo e a pessoa não aprende porque não quer. Qual é a desculpa? A desculpa é fomento, é Eu dinheiro? Não, costumo dizer o seguinte, hoje não existe mais desculpa para não, desenvolver. Quantos conteúdo gratuito? um Então, monte. por exemplo, aqui 40 minutos, uma hora de muitos insights, muitas informações para poder estar desenvolvendo. E quantos canais não tem falando, É, desenvolvendo, educação? Então, nós somos hoje não um. tem mais como. Não tem, assim. E aí é triste, eu posso falar no nosso universo, é triste que a gente ainda receba pessoas com essa resposta. Né? E você me conhece, você sabe que eu, no meu jeitinho doce e alegre de ser, digo desculpas, 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 né? Mas não cabem mais. Nós somos num grande universo de muito conteúdo que tem sido dado. Samuel, existe uma pesquisa que diz que nunca se entregou tanto conteúdo, nunca se entregou tanto material, nenhuma biblioteca no mundo tinha tanto material como tem hoje na palma da mão das pessoas e dos líderes, me ouçam e me escutem, só não está tendo uso. As pessoas não estão utilizando, estão preferindo ter desculpa e crescer um monte de conversa por aí. E me diga uma coisa, Tiago, qual a importância do líder relacionado, o quanto ele precisa ter proximidade com sua equipe para poder desenvolver uma liderança de impacto? Eu vou falar de número e aí é importante. Vamos pensar assim, o pequeno e médio empresário, Samuel, ele geralmente quando ele nasce ali com 10 colaboradores, né? Às vezes muito menos que isso. E aí dizem assim, poxa, é muita gente para lidar. Não é pouco. Hoje a gente está com 60 já para lidar com tudo isso. Aí quando vai crescendo o braço, tem uma máxima também que fala assim, seja líder enquanto você pode dividir uma pizza e comer junto. Depois disso, divida a sua liderança. Né? Então, mas é importante estar perto. Esteja perto para fazer com. Esteja perto para inspirar. Eu falei de Jesus Cristo há pouco, e Jesus Cristo era líder de multidão, todo mundo sabe disso. Mas ele tinha 12 muito próximo, que ele fazia de encabeçamento para publicar o que era seu.
Então, aproveita o pequeno. O tempo que você possa ter com o seu liderado, ele deve ser de qualidade. Ele precisa inspirar e respirar e transpirar a sua liderança. É muito importante que a aproximação, que a proximidade seja usada, e a palavra de hoje pode ser essa, intencional. Não deixe isso passar vazio, seja perto, seja mais um com eles mesmo. E aí, Tiago, eu trago uma situação de uma grande massa de pequenos e médios empresários que acha que tem que fazer gestão ou tem que investir em cultura quando tiver grande. Eles, não, é porque eu não tenho recurso, é porque ainda sou pequeno, é um limitador muito grande. E eu costumo dizer o seguinte, é agora que você tem flexibilidade e adaptabilidade para poder fazer o quê? Desenvolver isso, começar a implementar essa cultura, porque quanto maior a dor, é maior também. Com certeza. Então tem que pensar quando é pequeno mesmo. Se você quer chegar lá, é de grão em grão que você vai começando a construir algo bem maior. Com certeza. Essa é uma grande sacada. E uma grande falácia também, né? Quando eu digo só vou esperar quando eu tiver grande, jogo é jogo, treino é treino. Se você não treina agora no pequeno, quando é grande, você perde jogo. Eu já vi vários empresários pensando no amanhã e o amanhã não chegou. Porque ele não se preparou hoje. Hoje ele não formou a equipe de base, Samuel. Hoje ele tinha 10 e ele tinha dificuldade de fazer a equipe de base. E aí, quando ficou o seu grande número, o que aconteceu? Ele não sabia lidar com isso. É hora de fazer e acontecer com os que você tem, na quantidade que você tem. E se for menor, melhor ainda. Pensa comigo, Samuel. Em ritos e rituais de cultura, para 10 é muito mais barato, inclusive, do que fazer para 100, sim ou não? Com certeza. A hora é agora. Então, esse mito, essa crença, então, N palavras que vai dizer assim, essa história tá na hora de quebrar, e esse é um paradigma que já tá ficando para trás, e quem ficar nessa também fica lá para trás. Isso é importante, Tiago, sabe por quê? Porque cada vez mais a gente vem se preocupando com isso. Isso até exemplo a gente tem aqui dentro do grupo, né? Quando nós começamos, tanta dor de cabeça que eu tive ali com pessoas no início, e depois não que não tenha, porque o pessoal acha que desenvolver pessoas, fazer uma gestão de pessoas mais eficiente, ter um olhar mais clínico, é que não vai ter problema. Não, sempre vai acontecer os problemas. Só que você vai estar mais preparado para poder desenvolver ou passar por aquilo. E aí é muito importante o pequeno e médio empresário entender que se ele não tem um olhar para o jogo de pessoas, muito provável ele não vai chegar na receita financeira que ele gostaria. Existe uma pirâmide que eu digo que não tem como fugir dela. Quando o empresário ele abre o negócio, ele já quer saber do retorno financeiro. Só que antes disso, ele tem que se preocupar com outras bases. É que saber qual a clareza que ele quer para o negócio dele, onde é que ele quer chegar, quais são os valores que ele vai jogar naquele negócio dele, quais são as crenças, o que é que ele não negocia para o negócio dele, entendeu? Qual o perfil de colaborador que ele quer junto dele, né, para poder construir algo grande. E naquele momento é que ele vem pensar depois atrair as pessoas certas. Porque nada adianta eu querer ter pessoas, eu querer ter processos, se eu não tenho uma base que é minha cultura estabelecida e clara para poder desenvolver ela, né? Exato. Essa clareza é muito importante nascer dele, inclusive. Dele ou dela, né? A gente está falando de empresários de todos os segmentos. É muito importante. Então, porque quando eu tenho essa clareza, Samuel, eu abri o meu negócio, eu sonhei com o meu negócio, eu espero o meu negócio chegar em algum lugar, como ele vai chegar? Com quem ele vai chegar? Né? Qual é o meu planejamento para isso? Precisa ter muita clareza. E a cultura, Samuel, como eu falei, inclusive, do aquário, é água limpa. Tem que estar claro para todos os peixes que estão ali dentro. Então, você está fazendo isso acontecer? Você rememorizou no tempo, logo no nosso início, que tínhamos algumas pessoas e que dava muito trabalho, e a gente estava sofrendo com a cultura, e etc. A gente entende que existe um tempo da construção também, mas é bom dizer, para não ficar também outro mito, e dizer que a gente declarou aqui, quando a gente estabelece a cultura intencional do jeito que a gente quer, a gente não está dizendo que não vai ter trabalho, não, tá? O nome é trabalho e o trabalho vai acontecer sempre. Então, venha para trabalhar. Mas a gente tem muito mais facilidade para lidar com as adversidades, porque as pessoas estarão todas em um mesmo consenso. É muito mais fácil organizar pequenas placas que saem da rota do que tá pulverizado. Então, faz agora, é importante. E é o que eu digo, a base de
você como líder, você tem que vender o castelo dos sonhos para sua equipe. Só que você ainda é um pequeno negócio ali. Para você chegar no seu castelo, existe uma estrada. E quem mapeia essas estradas é seus valores. Então, quais são os valores que você está levando para dentro do seu negócio? Exato. Entende? Então, isso é muito importante. Hoje mesmo, Tiago, eu tive com a mentoranda e a gente estava discutindo justamente um caos que aconteceu no negócio dela relacionado a justamente uma pessoa que estava polarizando a cultura e ela sem saber como tomava uma decisão porque a pessoa era de família. Eu disse, gente, a empresa, a cultura, ela é maior do que todos. CNPJ, Tem né? que entender, o jogo é CNPJ. Primeiro, tem que ter clareza. Sim. O jogo com as pessoas tem que ser claro. Por isso que a gente tanto cobra. Qual é as regras e as condutas que regem seu negócio? Sim. Tem que estar claro, porque na hora que você for fazer um desligamento, na hora que você for chamar a atenção, dar uma Decisões, notificação, né? você não vai ficar com consciência pesada, porque ficou claro o jogo, desde a porta de entrada, né? É isso mesmo. Eu também fiz de mentoria sexta-feira para uma cliente inteligentíssima, diga-se de passagem, e ela me disse, Tiago, eu não dormi ontem à noite. Vê, não dormi ontem à noite. O que foi que houve, doutora? E ela me disse, Tiago, olha só, eu hoje precisei fazer um desligamento. E a pessoa é muito boa em muitas coisas, mas não é o que eu quero, para o setor que eu quero. O setor que a empresa precisa hoje, essa pessoa não está pronta e ela está pronta para outras coisas. Financeiramente, no momento, eu não quero investir nessas coisas que ele tem habilidade, porque eu preciso de uma outra área. Mas eu não consegui dormir. Eu disse, calma, e a partir de hoje você vai dormir para sempre. Sempre que precisar fazer um desligamento, é só você pensar com o olhar da clareza. E é isso aí. O que é que sua empresa precisa hoje? O que é que o CNPJ precisa hoje? A empresa às vezes está lá, ela grita a necessidade. Ela gritava pela competência dele ou por outra necessidade. Quais eram as competências que você precisa agora? Ah, Tiago, precisava das outras. Então, não foi você. Não é pessoal, é processual nesse caso. Então, mas desliga com hombridade, desliga com humanização, explica os quês e os porquês, deixa as portas abertas, mostra que o seu sonho pode ser que em um dado momento essa pessoa integre e aí você dorme bem. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito empresário que não tem essa clareza e não consegue fazer, ou melhor, não consegue fazer as boas tomadas de decisão. Porque a clareza me faz isso. E aí, na hora do vamos ver, faz pela emoção, retarda de fazer, Samuel, porque às vezes a perda de tempo também perde dinheiro, então esquece de fazer, cria um vínculo emocional às vezes que não é necessário, né? E aí se perde. E é isso. Então, a clareza e a cultura, ela tem essa missão norteadora para fazer chegar nos castelos, como você falou. Perfeito, gente. E aqui eu tô acompanhando, gente, o chat aqui, tá? Participando aqui conosco também, Pri. Pri, você tá em todas, hein? Fico muito feliz aqui. Jailson. E pessoal que estão participando aí do chat, pode fazer perguntas, certo? Eu tô aqui acompanhando e as perguntas que vocês fizeram vão ser respondidas, tá bom? Um abraço, eu vou mandar um abraço também, Samuel, porque Pri é assim, ó. Vou mandar um abraço e um coração. Não sei em qual tela que eu tô, produção, mas é isso. Pri é assim, exemplo. Pronto, é exemplo de líder, pequena né? empresária, assim, de líder. Ela tá em tudo que ela puder. Ela vai consumir do técnico ao emocional. Ela tá lá. E isso é muito bom. Boa noite. Jailson também é outro, né? Um querido. Então, eles estão aí, mas Pri, você mora no meu coração e assim, a minha admiração. E aí, Thiago, falando agora sobre estratégias. Quais estratégias são eficientes? O que é que a gente poderia levar para os pequenos e médios empresários? Uma coisa que é bonitinha de falar, Samuel, e muito fácil de fazer, mas talvez porque seja em inglês, as pessoas ficam deixando para depois. Acha que só fala inglês em empresa grande. Eu vou tirar essa palavra aqui agora nesse VoaCast. Feedback, gente. Feedback é bonito, vai para a devolutiva. Vou dar uma devolutiva pro meu colaborador agora. O que é que o que é que ele precisa melhorar? Anota lá alguns pontos, Samuel. A estratégia começa na clareza. E aí, assim, eu pergunto, às vezes eu bato papo com empresários, e assim, me diga aí a frequência do seu feedback. Me diga assim, a frequência. Você dá quanto tempo, assim, aí? Não, eu dou, não dou, eu não sei o quê. Mas não tem uma estrutura básica de anotar para acompanhar a evolução daquilo. Então, uma primeira estratégia que eu posso deixar aqui,
que é conhecida, Samuel. Uma outra coisa que me dói muito é isso. É autoconhecida, as pessoas sabem fazer. Só não sabem se programar para uma data, um porquê, uma pauta e uma documentação de evolução. Primeira estratégia para crescer agora, enquanto pequeno e médio empresário, é exatamente essa, Samuel, é a aplicação da devolutiva. Não precisa ser feedback, não, mas a devolutiva do andamento e do desenvolvimento do seu colaborador. Pri mandou, sou fã de vocês. Ó, Pri. Oh, Ó. gente. Ainda bem que eu só tenho fã, por enquanto eu não tenho haters. Só tô com fã, galera. Na fase de fã, Você né? que pensa, né? Eita, E é isso Brasil. mesmo, Tiago, eu costumo dizer o seguinte, uma estratégia que é muito sólida e que eu vejo como muito eficiente é o líder ser servidor também. É uma É um líder que serve, é um líder que, em vez dele cobrar muito, ele tá ali também para jogar o jogo, Sim. para servir, para ser exemplo, para poder, ao invés de estar falando muito, ele conquistar a equipe dele por atitudes. Uhum. A servidão na liderança é um caminho, né? Eu costumo dizer que a liderança, nós temos vários tipos de liderança, nós temos a democrática, a servidora, a liberal, a autocrática. E aí qual é a melhor? Entenda qual é o seu momento. Entenda qual é a situação. Mas o servir, o líder que serve, esse está sempre na frente. Porque quando eu sirvo, eu entendo a você, por exemplo, eu estou servindo a Samuel, eu sei que nesse momento ele precisa de um pulso firme. Mas não é contra Samuel, é a favor daquele negócio e a favor do próprio Samuel. Eu estou lhe servindo. Porque o próprio Jesus Cristo, que é um exemplo de líder, um exemplo de amor, é o Deus conosco, teve momentos que ele foi mais incisivo, que ele foi mais duro, que ele foi mais sério, que ele foi mais ríspido. Então, é possível fazer tudo quando preciso for. Liderança é uma coisa situacional. Veja qual é a sua situação agora. Servir é um caminho, mas saiba servir. Tem uma pergunta aqui, Tiago. Alberto Bastos. Conteúdo de alta qualidade, de graça. Valeu, Frei. Olha lá, ó. Alberto Bastos. Até onde seria interessante mostrar o limite do colaborador para não ser demitido? Por que você ainda acredita lá no fundo nessa pessoa? São perguntas? Sim. Ou acho que o final, porque você ainda acredita no fundo dessa pessoa. Acho que... Por que você ainda acredita lá no fundo nessa pessoa? O final, né? Mas até onde seria interessante mostrar o limite do colaborador para não ser demitido? Então, o negócio vai dizer, e cuidado com o tempo, Samuel, porque tempo é dinheiro. Mas a gente costuma fazer assim, em termos, em dados normais, né? Para cada caso, um caso, mas dados normais. Chamou o colaborador uma vez, sinalizou para ele a necessidade de melhoria. Ele não melhorou. Procurou uma estratégia, chamou mais uma vez, ele não melhorou. Numa terceira vez, está dando prejuízo, você está ocupando espaço. Aquela pessoa pode estar dizendo para você que ela não serve ou naquele lugar, naquele setor, que pode ser também muito isso, ou talvez ela não caiba mais na sua cultura. E é importante perceber isso também. Por mais que eu acredite no ser humano, às vezes ele não tem o que eu preciso enquanto colaborador. Samuel, já aconteceu com a gente, aqui você pode inclusive falar esse depoimento, de que tinha pessoas que eram muito boas naquela fase A, mas nós nos lançamos ousadamente para a fase B. E a pessoa, infelizmente, ainda estava com a cabeça na fase A. E nós fizemos desenvolvimento, assim como fizemos com todos, pegamos na mão, mas a pessoa dizia: o meu lugar é lá. Tá tudo bem, a gente precisa abrir Não mão. tem certo nem errado, né? Agradece, Hoje mesmo, deixa. Tiago, estava conversando sobre isso, tá? E para você, Adalberto, fica até meu feedback também para você. A gente tem por isso que eu digo, cultura tem que ter clareza. Uhum. Você tem que saber o que é que você negocia e não negocia em termos de comportamentos, tudo mais valores, né? E quando a gente tem algo que tolera, mas não repetidamente, porque errar uma vez é uma coisa, continuar errando o mesmo erro aí já é um problema, né? Então, a gente tem uma cultura, Adalberto, e aí não é que a nossa é certa, e vai muito do que vocês acreditam. A nossa muito o que a gente reza aqui em termos de cadência, de cobrar, é o seguinte: o colaborador errou, se é algo que a gente tolera, a gente notifica ele. Notifica, Né? e faz o tratamento. E perguntas. E aí vai verificar se é problema da nossa organização que não entregou as ferramentas certas ou foi erro mesmo por falta de atenção. Uhum. Depois, a segunda vez, continuamos, damos aquela advertência. A terceira vez, se é o mesmo erro, aí, gente, aí não tem tolerância, né? É um convite ao mundo virtuoso.
Eu aprendi muito cedo, Samuel, nas minhas andanças profissionais, inclusive com um grande líder que eu tive, um líder chileno, e ele me disse, eu tinha problema em demissão na época, e ele disse assim, Tiago, a demissão às vezes é um ato virtuoso. Você está demitindo porque vai entrar alguém bom, e essa pessoa que está insatisfeita vai encontrar o bom lugar para ela. Todo mundo ganhou. Você ganhou e ele ganhou em outro lugar. Porque eu tinha medo de desligar. É isso. Então, mas sinaliza, notifica, deixa claro, para que não. Assim, eu acho também que uma empresa que não notifica, que não explica, que não faz o desenho certo, ela pode ser uma empresa imatura, pode ser. Como é que eu posso falar? Não é justo, a empresa não é justa, então faz isso. Esse rapaz é o Alberto? Roberto, Roberto. Alberto. Alberto, a minha dica para você é essa. Escreve o que você espera desse colaborador, deixa claro para ele, diz o tempo do acompanhamento e se ele não responder, é porque de fato não está mais no momento que ele continue contigo. E, Tiago, é isso mesmo, tá? Você falou num ponto aí que hoje, como eu disse, a gente estava numa mentoria justamente falando de cultura e desenvolvendo mais um dos nossos mentorandos, né? E eu disse, ó, filha, essa pessoa que está lá com você hoje, que está dando essa dor de cabeça, tá com você há 4 anos. Ela foi super importante para chegar nessa fase de vocês. Porém, nesse momento de reformulação e de implantar novos valores, é, Novos ganhos, novas ganhos, possibilidades, novos projetos, novas né? metas, né? Novas metas, projetos, visão de onde quer chegar. Uhum. Ela não quer mais jogar esse jogo. Ela tem outros valores, ela tem outras ambições, outros projetos de vida. Às vezes casou, às vezes quer ter mais tempo de qualidade com a família. E ela não quer jogar mais aquele jogo. E tá tudo certo, gente. A gente tem que respeitar isso também. Porém, o respeitar não quer dizer que você tem que continuar com ela no seu projeto. Para seu modelo de negócio, para sua empresa, precisa de alguém com outras, outras habilidades, competências, outra visão de uhum. mundo, entendeu? Outros Outra propósitos, né? mentalidade, Outra né? mentalidade. Então, isso é muito importante a gente entender. É importante e aí cabe muito ao líder, Samuel. E aí, nesse caso, se o líder servidor ele entra em ação, pode ser que fique ali só servindo, servindo, servindo. Mas precisa ter um líder decisor. Sim. Eu preciso tomar decisões. A minha empresa pede, a minha empresa não é para pessoas. E às vezes uma pessoa ali daquele jeito pode pulverizar o que não deve, o que não é sadio. Então, essa estratégia, esse olhar atento da liderança tem que ter um olhar, inclusive, humanizado. A pessoa não cabe mais ali, mas ela não deixou de ser um ser humano importante. Ela só não tem mais a competência e ela não tem mais as habilidades que eu preciso para o meu próximo passo. E a pessoa é descartável? Uma vez me perguntaram isso. E os seres humanos são descartáveis? Não, quando ele entende que ele pode evoluir. Mas o Tiago do ontem, Samuel, não funciona mais para o hoje. Se eu não me dispor a evoluir, assistir um podcast desse, né? Se eu não me dispor a ler alguma coisa, a estar antenado, eu corro um sério risco de ficar para trás. E aí eu não vou servir em lugar algum, gente. Porque o celular de ontem já não serve mais hoje. Tá todo mundo atualizando o tempo inteiro. Por que você acha que as coisas atualizam e ser humano não, né? Quando nós somos os seres racionais. Então, precisa estar atento a isso, Samuel. E não é descartável ninguém. Faça o convite, leve, venda o seu sonho, venda o seu plano. Mas se a pessoa não está na sua vibe, não está mais na sua energia, na sua visão, é bom encontrar o dela e você seguir com o seu. Para a gente terminar, Thiago, essa parte de estratégia, como é que você vê a comunicação eficaz? O quanto é importante ter uma comunicação eficaz do líder com seus liderados para as coisas fluírem bem, né? A comunicação, ela vai ser a liga da história. Eu tenho um sonho, eu tenho meta, eu tenho um planejamento. Mas o que liga tudo isso, os elos que fazem isso acontecer, é uma comunicação eficaz, eficiente e clara. É uma comunicação que chega no ouvido do outro exatamente do jeito que o outro pode ouvir a minha linguagem correta. Existem líderes aí rebuscando muita palavra, tá bom? E não está chegando onde deveria chegar. Assim como também tem muito líder usando palavra chula, não vai chegar onde ele precisa chegar. A comunicação, ela vai ser esse trabalho, essa eficácia é a liga entre os seus pontos para que você possa avançar para outro projeto. Costumo dizer o seguinte, que o líder ele tem que ter uma comunicação clara e principalmente aberta. Ele tem que fomentar essa cultura e desenvolver isso nos seus liderados, né? Principalmente, ele tem que estar aberto a escutar, ele tem que estar aberto a poder
perceber que ele aprende muito mais ele escutando, às vezes, do que mesmo tá passando a mensagem, né? Esses dias eu fui convidado para uma entrevista em uma rádio aqui da cidade e eu falava sobre isso, né? Já existem vários cursos de oratória e eu vou lançar aí os cursos de escutatória. Talvez é o que o líder precisa. E eu vou dizer ainda nesse curso que eu vou lançar um dia que escutar não é só ouvido, escutar é estar atento aos sinais, né? Tem colaboradores nossos que nos ensina sem falar. Será que você está pronto para ouvir e aprender com isso? A comunicação clara, aberta, ela tem exatamente esse poder para que o seu lugar chegue. Gente, a gente vê que o poder da palavra, né, Samuel? Muitas vezes tem a palavra tem poder. A palavra tem poder. E o que é o poder da palavra, gente? É exatamente isso, é eu poder comunicar e as pessoas ouvirem a minha voz. Os que são meus poderem ouvir a minha voz e seguir nesse caminho. E para ouvir a minha voz, eu tenho que falar bem, eu tenho que falar. Eu tenho que falar bonito? Não, mas eu tenho que falar bem para quem precisa ser ouvido. É só isso. É verdade. Tiago, temos aqui também treinamentos do Vale. Eita, é a Super Dani. Eu creio que seja Dani aqui conosco também. Dani. Ó, Saudades, saudades. Ela, com essa mulher eu vou falar saudades 300 vezes. Eu estou nessa câmera. Dani, você que me assiste, saudades de você. perfeito, Tiago. E aí, gente, para a gente terminar, dar continuidade agora no novo módulo, trazendo, Tiago, para o pequeno e médio empresário, como é que a gente pode ajudar ele? O que é que ele tem que levar em consideração para poder construir uma cultura organizacional intencional na organização dele? Ah, Samuel, Tiago, eu sou um empresário, só tenho 3 colaboradores. Como é que ele tem que ter um olhar? Como é que ele pode começar a pensar dali, a construir uma cultura organizacional forte? Eu só tenho 3. E eu quero parar nos 3. Primeiro eu preciso me decidir. Se tá bom para mim, pronto. Então eu vou pensar no modo de cultura para 3. Mas precisa pensar agora. E se eu tiver só um, Samuel? Faça o seu um. Dizem assim, se você é fiel no pouco, Deus lhe confia muito mais. Então é no pouco que você pode fazer bem feito. Mas comece agora a planejar a sua cultura. A gente sabe sobre ritos de cultura. A gente sabe sobre ações de cultura. O que é que você tem feito recorrente na sua empresa? De maneira constante na sua empresa, que você quer que isso fique para sempre? Vamos pensar numa cultura desse jeito. Na minha casa, para entrar na minha casa, Samuel, precisa tirar a sandália. E todos que chegam, eu dou um sinal com uma boa comunicação. Eu chego, eu tiro minha sandália, eu dou um sinal que eu estou baixando ali, e eu falo sobre a minha fé, né, que na minha fé precisa que seja assim. E aí quem entra lá, 1, 2, 3, 4, 5 mil, já entende esse caminho. Vê lá minha sapateirinha na porta. Eu estou dando canais de comunicação e rituais que a pessoa percebe. Ali está tendo uma cultura desse jeito. Na sua empresa, o que é que você faz? Eu acordo, eu vou, eu falo, eu dou regra, como que é? O que eu estou fazendo? Quais são os pequenos pontos recorrentes e constantes que eu faço para que isso possa virar um hábito? É isso. E aí, eu dou muito como exemplo, para você construir uma cultura organizacional forte, você tem alguns pilares que são muito importantes, como, por exemplo, o tripé que se sustenta qualquer cultura. Se eu não sei quais são os valores que vão regir o meu negócio, se eu não sei onde eu quero estar daqui a 3, 5, 10 anos, Minha visão. se eu não sei o porquê, o propósito que eu existo, São não tem como eu desenvolver uma cultura. Então, cultura se começa pela clareza. Então, tenha isso claro. E quando eu digo claro, gente, não é vocês pegarem e fazerem Ctrl+C e Ctrl+V de outro segmento que é do mesmo nicho, achando que vai dar certo. Não é dessa forma, porque a base está muito na sua identidade, né? Você pega do outro. Então, se pega do outro, é do outro. Então, não funciona dessa forma. A gente discute isso direto. Quando você tem esse tripé, você começa a ir mais além, né? Começa a identificar quais são minhas vantagens distintivas no mercado, né? Quais são os pilares, o que é que a gente vai criar de rituais para estar desenvolvendo a médio e longo prazo nossa cultura, para estar fomentando isso. Então, cada vez mais, se eu tenho isso claro, eu consigo ter estratégias mais eficientes. Por quê, gente? Quando a gente fala de cultura organizacional,
a gente começa a colher frutos depois de 4, 5 anos de início dado, pô. E a gente começa a ver, não é metrificado isso, não é palpável, porque é algo intangível. Você começa a ver quando as atitudes, os comportamentos estão mudando e se adequando no que você acredita de fato. E refletindo, né? Então isso é muito importante. E um passo importante, Tiago, que eu digo também, não adianta nada você desenvolver qualquer informação, qualquer textozinho lindo, placas, se o líder ele não é exemplo. Se ele não vive. Ele não vive aquilo. Se ele não for exemplo da própria cultura, se ele não mostra isso em comportamento e não somente em palavras, muito provável o time dele não vai acreditar nos projetos dele, no que ele acredita. Estaremos diante de um castelo de areia. Estaremos diante de um líder fake, né? Vamos usar a palavra do momento como um fake líder, né? Podia falar assim. Esse tripé que você trouxe, que nós conhecemos como missão, visão e valores, é muito bem colocado quando você diz não copie, não cole, porque o jeito do outro é a empresa do outro. Embora seja o mesmo segmento, a sua história é diferente. Você abre a sua empresa do mesmo segmento de uma outra pessoa, mas com propósitos diferentes, com ideias diferentes, com instintos diferentes. E o que você está fazendo com isso? Mas é preciso ter, Samuel. É preciso que esteja pré-definido, né? Aonde você quer chegar? Qual é a sua visão? Né? Você abriu aquilo, por quê? Qual é a missão daquilo? E quais são os valores para aquilo? Então, porque esses valores são norteadores mesmo. Eles são esses valores que fazem com que a gente diga, tá certo, tá errado, quero, não quero, sigo, não sigo, segue comigo, não segue comigo. E aí isso vai trazer uma sustentação do tripé, né? Vai trazer uma sustentação forte e imponente para a sua cultura. E viva ela, não deixe que seja só placas bonitas, ilustradas e iluminadas. Viva! Talvez o seu passo, o seu andar e a sua atitude fale mais do que as placas que estão grampeadas em várias paredes que eu já vejo. Né? Eu hoje, como analista de pessoas, como treinador comportamental, eu vou nos lugares e eu procuro ver essa placa. E depois eu ainda vejo como é que as pessoas que trabalham ali refletem aquela placa. Porque senão eu posso chamar aquilo de hipocrisia e de mentira. Isso é importante. E vou dizer ainda mais. Muitos empresários, eles acham que quando ele traz algum projeto ou todo esse trabalho para o negócio dele, ele acha que por seu time acreditar naquilo é obrigação. E eu costumo dizer o seguinte: o quanto é importante o reconhecimento e a recompensa para quem de fato acredita no projeto, né, Tiago? Assim, a gente está ainda, né? Nós estamos agora com as Paralimpíadas, mas nós saímos há pouco das Olimpíadas, né? Na França. E eu vi ali, Samuel, como observador de pessoas, eu vi muita gente correndo, mas só tinha espaço para 3 no pódio. Mas a corrida era a mesma, sim ou não? Sim. Mas só tinha espaço para os 3 melhores daquele momento. Porque talvez foram 3 melhores que se prepararam mais, que se dedicaram mais, que entregaram mais momento da sua vida para fazer aquilo ali. Logo, eles merecem o pódio. E aí eu pergunto, os líderes hoje olham as pessoas da sua empresa fazendo diferente e se cegam. É hora de dar o pódio para quem fez. Para que o outro que esteja atento, como eu estava, por exemplo, nas Olimpíadas, deseje em um dado momento fazer aquilo também. Diga, olha, o caminho é aquele. É aquela corrida que eu quero fazer, porque eu desejo aquela medalha. E não é uma medalha daquela. Precisa uma medalha daquela, não aquela. Porque tem espaço para todo mundo. Mas líder precisa estar atento. Lembra que eu falei sobre os canais de comunicação? Não é só do ouvir. Não é o sentido mesmo. Então, meu colaborador ele fez o extraordinário, ele fez o uau, ele está vivendo aquilo que eu estou pregando. Por que não valorizar? E eu vou trazer sempre como um ponto focal. Existe até um livro, né, do Augusto Cury, Jesus, o maior líder de todos. E ele vai falar que Jesus prometia um galardão de glória para quem fazia a coisa certa. Né? Então, e nós, réis mortais, o que é que a gente está fazendo? Samuel, eu já vi liderado ficar feliz com um chocolate porque fez a coisa certa. Precisa ser caro para fomentar a cultura? Nada, não precisa não. precisa. Precisa ter o reconhecimento, né? Exato. E às vezes o reconhecimento é uma simples mensagem na bancada dele, né, Isso, Tiago? a próprio punho. É. Hoje, inclusive, uma mentorada minha que eu fui assisti-la, né, da mentoria,
E aí uma das tarefas dela que eu deixei foi exatamente essa. Ela tem uma microequipe, que ainda é uma pequena empresa, e uma das tarefas é essa, escrever à mão, né, o seu feedback elogiativo e deixar para a pessoa para que ela possa sentir aquilo acarinhado. Sabe quanto é que vai custar, Samuel? Zero, é mais atitude, né? É uma papel e uma caneta que É, ela vai ter lá. é mais atitude. Porque eu fico pirado quando eu vejo líderes dizendo, sabe o que, Samuel? Eu não tô, financeiramente eu não tô em condição de fazer recompensa, gente. Você não dá nada. Se você dá um papel com escrito por punho, virou uma ótima de uma grande recompensa. Quem não gosta de receber um cartão de Natal? Quem nunca, né? E É da minha outra, época. Tiago, a Revelei minha gente fala idade. muito sobre recurso financeiro e tudo mais. Eu não estou aqui com hipocrisia não, de dizer que não é importante não o recurso financeiro. A gente vive num Sim, mundo capitalista, a gente claro. fala isso direto. Mas muitas vezes o colaborador não está esperando só o recurso financeiro. Não. Às vezes é um olhar mesmo diferente para ele, entendeu? Por tudo Exato. que ele está contribuindo, né? Sim. E é isso, Samuel. Você sabe, eu também sou capitalista, eu gosto de dinheiro. Quem me conhece sabe, quem é meu mentorado sabe, né? Eu sou do RH, mas eu trabalho com pessoas para prosperar. E não retroajo nisso. Eu quero que as pessoas trabalhem bem, estejam felizes, para que elas possam prosperar. A visão do RH de sucesso, o RH estratégico, é fazer com que as pessoas produzam mais e melhores e felizes, né? Sem as dores psicossociais que têm acontecido. Mas voltando para o financeiro, Samuel, não precisa ser caro. Se a sua empresa ainda não pode dar caro, entenda, o seu colaborador sabe que ele não pode dar caro hoje. Mas ele também sabe que o mínimo pode ser dado. Sabe, às vezes, um abraço de verdade, Sim. uma palma de verdade, Um né? conselho Um conselho forte, de verdade, né? Empatia pelo momento, às vezes, que ele está passando. Então, ele sabe o que é de verdade. A gente sente, Samuel. E a gente sente quando a empresa, por exemplo, hoje aqui na SetSafe, talvez eu consiga pagar Maldivas para alguém. Mas no passado eu não conseguia. Podia pagar chocolate. Inclusive, o relato é meu, que já dei chocolate e o colaborador ficou, uau, um chocolate. A gente já teve tempo de chocolate. Por que não as pessoas não começam nisso, né? Carta à mão, faz lá. Qual a faz certo. importância, Tiago, para a gente fechar hoje aqui esse módulo, qual a importância do feedback contínuo para a cultura? Eu falei sobre feedback, mas eu vou reforçar e quero inclusive que abram seus ouvidos e mais, abram o coração para isso. O feedback, a devolutiva, o acompanhamento, porque também tem muito líder, Samuel, que dá feedback, fala e sai. Pronto, acabou. Toma aqui, anotado o feedback, não é isso, né? O feedback é um registro, é um prontuário onde a gente vai sinalizar o que precisa ser melhorado, o que está indo muito bem e para onde a gente quer avançar, segundo a nossa visão. Opa, voltei lá nos nossos pilares. Segundo a nossa visão, ao nosso propósito, como é que essa pessoa está ou deveria estar no tempo X. Acompanhe. Samuel, o feedback precisa de ser estruturado. Eu já vi pessoas, não, eu dou feedback toda hora. Você dá feedback quando? Toda hora. Quando acontece, eu dou. Prejuízo, né? Prejuízo. Não tem acompanhamento, então não flui, né? Só é mais uma fala que o outro como outra qualquer. O que é que eu tenho para dar de conselho para os pequenos e médios empresários? Eles não precisam estar fazendo 200 reuniões para dar feedback. Até porque reuniões demais é dinheiro jogado fora, gente. Vocês Totalmente. têm que ser produtivo, direto e objetivo. Só precisa tirar 5 minutos de uma semana, 10 minutos, para poder construir um feedback positivo Uhum. ou construtivo, né? Construtivo. Então não precisa ser, eu vou fazer reunião, vou parar constantemente. Não, isso é dinheiro jogado fora. Planeje seu tempo. Existe um pensador, Samuel, que fala assim, eu gosto muito desse pensador. Ele diz assim, Samuel, ó, escuta com atenção. Para quem é burro, todo feedback é um murro. Mas para quem é inteligente, todo feedback é eficiente. Uau, como diz. Uau! Sabe quem falou isso? Um pensador chamado Tiago Sena. Fica para vocês essa frase de Uau! hoje. Pense aí, turma. Uau! Inclusive, essa frase está no nosso onboard aqui, Samuel. Eu faço questão de deixar, porque assim, às vezes, Samuel, o feedback não é do líder, é da vida. Às vezes você está padecendo, a vida está dizendo, não, o feedback todo está nesse vídeo, você não está entendendo, meu filho, você está só apanhando. Então aprenda, tá tomando um murro, né? Esse Tiago Sena, não sei não. Gente, hoje pra gente finalizar o podcast, tá? Hoje o Voacast veio com muitos insights, vocês viram. Veio com cada vez mais
potencial para poder estar trazendo aqui para vocês conteúdos, insights, vivência do dia a dia. É a importância de vocês estarem aqui conosco, porque todas as segundas a gente vai estar trazendo pessoas-chave, pessoas expertas em cada assunto para estar discutindo, envolvendo vocês. E claro, gente, participem. Estou aqui de olho, ó. Estou vendo vocês participando, comentando. É muito importante para a gente estar aqui crescendo e desenvolvendo. E chamem, convidem pessoas que vocês acham que são importantes, que são empresários, donos de negócio, que vêm sofrendo ali com seus negócios, que acham que é importante estar aqui conosco, tá? E eu deixo para vocês têm um momento de vocês fazerem perguntas, um momento de vocês para poder fazer qualquer questionamento, falar algo, contribuir. Aqui é participativo. Nosso podcast, o Voarcast, não é nada engessado, é participativo. Vocês conosco, eu digo direto, a gente aprende mais com vocês do que vocês mesmos aprendem com a gente. Podem ter certeza disso, tá? Eu me sinto muito lisonjeado quando eu transmito o meu conhecimento, mas também eu fico muito feliz quando eu escuto vocês. Podem ter certeza disso. E aí eu deixo para você, Tiago, para finalizar também com sua fala, o que você quer passar de mensagem para todos que estão participando aqui conosco. E desejar também, turma, uma ótima semana a vocês, que a gente tenha uma semana abençoada, cheio de luz e que vocês consigam os objetivos que vocês almejam, tá? Eu estava aqui pescando, que é um livro que eu sou suspeito de falar, que é do Samuel Modesta, do meu parceirão, mas eu tenho uma frase aqui que ele fala que eu gosto muito, e eu vou ajudar para fechar com essa frase. A frase diz assim, ó: palavras podem convencer, mas são seus exemplos que impactam. O seu time, a pessoa que está do seu lado, precisa entender quais são as suas atitudes, o que você tem feito, e demonstre, não tenha medo de demonstrar a sua fragilidade, mas sobretudo aonde você quer chegar. Hoje eu estou lisonjeadíssimo de ter participado aqui do podcast, do VoaCast com o Samuel Modesto. Eu quero voltar mais vezes, eu gosto desse lugar, também gosto de dividir ideias, porque eu, enquanto líder, tenho um prazer imenso em estar dividindo ideias. Acho que todo líder precisa dividir. Eu devo voltar aqui, eu vou deixar já para vocês cobrarem ele depois, para falar sobre recrutamento e seleção, para vocês entenderem como aqueles 3 pilares fazem com que um bom recrutamento e seleção aconteça e a equipe avance, a empresa avance. Mas não esqueçam de fazer e não só de falar, mas de viver. Para todo mundo, muito boa noite. E para você, Samuel, e todo o time, valeu, muito obrigado. E é isso, mano. Não somente uma, 2 vezes. Ele vai estar retornando várias vezes conosco, porque nosso papel Tá é estar levando cada vez mais conteúdo de valor para vocês. Vai vir sim muitas vezes para falar sobre recrutamento e seleção, vai vir para falar como desenvolver pessoas, criar plano de desenvolvimento, como selecionar, como entender um pouco mais de perfil para poder delegar e não delargar. A gente vai estar trazendo muitos outros conteúdos aqui, principalmente sobre cultura e pessoas, né, Tiago? Vamos sim. Aqui é parceria forte e fiel. A gente vai voltar mais vezes. Mas eu quero ver todo mundo aqui, ó. Na próxima, manda esse aviãozinho geral pra galera. Manda para o seu líder. Às vezes, Samuel, tem líder também que fica retendo, né? Ah, eu sou líder, não vou mandar pro meu gerente, não. Manda, meu filho, dispara. Manda para É muito equipe, importante. Manda manda. pra equipe, manda para todo mundo. Diga assim, olha, o que eu consumo é isso. Não é só bobagem, que aí ele vai seguir você. Hoje Questão foi de hábito. exemplo, tá? De um dos nossos mentorandos, Tiago, que veio com 2 pessoas da equipe. Ah, Samuel, eu posso trazer? Pode sim, deve, tá? Que a gente vê aí muitas mentorias e nada contra, é só o nosso modelo que é um pouco a gente entende que quem está do lado dele consegue também, se eles conseguirem absorver, conseguem se ajudar cada vez mais, não é um limitador de estar nas nossas mentorias, né? 2 é mais que 1, né, Samuel? Então, se um acredita é bom, 2 acreditando é melhor ainda. Então, a gente não tem esse problema não, para a gente dividir o conhecimento é riqueza para a gente. Aqui a gente tem um lema, sempre tivemos, né? Dividir é multiplicar. Então, tudo que a gente divide aqui, a gente acredita que é multiplicação. Para a gente é bom demais. Tanto é que nas minhas mentorias iniciais, eu sempre pego toda a equipe, né? Faço um trabalho com a equipe de quebrantamento, de preparação de conhecimento, para que as pessoas possam interagir de fato na nossa mentoria. É isso, gente. Eu acho que por hoje é só, né, Samuel? Por hoje é só. Tenha uma boa noite. Agradeço a participação de vocês e podem ter certeza, fiquem ligados. Na próxima semana
teremos novidade. Vamos estar divulgando para vocês o terceiro episódio do VoaCast. Valeu, uma ótima semana, meu povo. Valeu, galerinha. Muito bom, muito bom, muito bom.